Olá, amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é em relação a algumas perguntas que fizeram para mim em virtude de um vídeo que eu gravei recentemente no YouTube falando a respeito do medo. Nesse vídeo, eu citei que existem exercícios relativamente simples e que ajudam as pessoas a vencerem alguns tipos de medos. Esses exercícios, na verdade, eu aprendi com um livro que eu tive a felicidade de encontrar por acaso numa cabeleireira. E foi fundamental para mim, porque eu sofria de um medo muito grande de altura. Se eu precisasse subir num banquinho ou até mesmo numa cadeira para pegar alguma coisa na parte mais alta do armário, eu sentia tontura, eu sentia a sensação de vertigem, que eu ia desmaiar e que eu ia cair. Então eu contornava a situação pedindo sempre para alguém fazer isso para mim. Se precisasse trocar uma lâmpada, seria impossível para mim. Mas nessa época eu tinha um filho de 5 anos, ele precisava ir ao médico e o consultório ficava no quarto andar de um prédio. E na sala de espera tinha uma janela bem ampla. E eu às vezes precisava, era obrigada a me sentar próximo dessa janela. Só que se eu olhasse para aquela janela, ou se meu filho descesse do colo e fosse em direção à janela e eu tivesse que ir pegá-lo, eu tinha a sensação de que eu ia ser sugada e que o meu corpo ia virar e que eu ia despencar daquele prédio. Era uma sensação horrível. Às vezes, só de pensar que estava chegando o dia da consulta e me lembrar que eu ia ter que ficar naquela sala de espera, já me dava pânico. E eu senti que eu precisava resolver essa situação, porque quando eu pedia para o meu marido, às vezes ele estava junto comigo, eu pedia para que ele segurasse a minha mão e ele ficava muito bravo comigo. Ele falava: que bobagem é essa? Ele não entendia o medo que eu sentia de ter que ir próximo da janela. E eu tive a felicidade de ir numa cabeleireira e eu vi numa mesinha o livro com o título Como Vencer Qualquer Tipo de Medo. E eu disse a ela: olha, eu preciso ler esse livro. Ela me emprestou, graças a Deus, porque esse livro foi fundamental. O autor do livro, eu não me lembro o nome, mas ele era um piloto de avião, ele havia sofrido uma queda, o avião dele caiu, ele ficou com trauma, ele não queria mais pilotar, e um amigo o ajudou a se recuperar, a fazer ele perder o medo, colocando ele numa situação e resolveu o problema dele. Então ele passou a estudar sobre isso e desenvolveu técnicas para poder ajudar as pessoas a vencerem o medo delas. Porque ele poderia ter finalizado a carreira dele ali, ele era muito jovem ainda. Mas ele venceu o medo que ele teve, que ele passou a sentir depois do acidente. Então, nesse livro, ele apresenta técnicas simples. Por exemplo, para você perder o medo de elevador, então é necessário você ir para um lugar onde tenha um elevador e esse elevador não saia do lugar. Né? Então você vai até o elevador, entra no elevador com alguém segurando a sua mão. Você fica um pouquinho ali, fecha a porta do elevador, mas não sobe com o elevador no primeiro dia. Só fica um pouquinho, abre a porta novamente e sai. No segundo dia, você repete o mesmo exercício até que você consiga ficar mais tranquila. Até que você consiga entender que a porta vai se abrir, que o elevador está sob controle. Aí, no terceiro dia, e sempre levando alguém, porque essa pessoa vai conversar com você naquele período. Então, o seu foco vai sair do medo para a conversa. Então, é muito importante que você faça isso junto com alguém. E no segundo dia, então, você vai subir até o primeiro andar, vai abrir a porta, vai descer, vai entrar novamente no elevador e vai descer. Ou, se você sentir medo na hora que o elevador parar e a porta se abrir,
Você sai e desce depois pela escada, sempre acompanhada de alguém. E vai fazendo esse procedimento até que você consiga vencer o medo no caso do elevador. No caso do medo de altura, a técnica é um pouquinho diferente. Você pode até fazer sozinho ou acompanhado de alguém. Trata-se do seguinte, eu vou explicar como eu fiz e aí vocês vão entender como que a técnica funciona. Eu coloquei uma escada na área de luz da minha casa, uma escada que dava para eu subir até o teto, dava para eu olhar a paisagem por cima do telhado. No primeiro dia, eu subi apenas no primeiro degrau, olhei para baixo e comecei a observar tudo que havia ali. Uma cachorrinha que estava me esperando, o vasinho de planta, como que a planta estava, como era ver a planta de cima para baixo, naquela posição, naquela altura. Aí eu olhei em volta, os detalhes, o piso. Pus o meu foco nas coisas e não no meu medo. No segundo dia, eu subi 2 degraus. No segundo degrau, fiz o mesmo exercício. Olhei para baixo, vi novamente a cachorrinha andando para cá e para lá. Olhei as plantinhas, aí eu tinha colocado mais plantas para eu poder ter mais coisas para observar. Fiquei observando o vento batendo nas plantas. Comecei a prestar atenção para ver se eu sentia algum cheiro no ar, qualquer coisa que me tirasse do foco do medo. E eu fui fazendo esse exercício. Mas funciona assim, se você, por exemplo, está no 4º dia, porque você vai subir 1 degrau a cada dia. Sobe 1 degrau e desce. No segundo dia, sobe 2 degraus e desce. No terceiro dia, 3 degraus e desce. Só que se você chegar, por exemplo, no 4º dia, quando você subir no 4º degrau, se você sentir novamente aquela sensação de pânico, então você desce e recomeça o exercício novamente com apenas 1 degrau. Se você se sentir bem, tranquilo, absolutamente tranquilo, pode subir mais 2 e desce novamente. Aí você retoma os exercícios para ir subindo gradativamente até que você consiga olhar de uma altura maior, de um degrau mais alto e se sentir confortável, sem sentir pânico, sem sentir tontura, sem sentir nenhum tipo de medo. Eu fui fazendo esse exercício e eu posso dizer para vocês que ele funciona porque eu consegui até mesmo andar no beiral da laje da minha casa sem sentir nenhum medo e consegui olhar para baixo sem sentir nenhum medo. E hoje eu subo em qualquer escada, se precisar subir no telhado eu subo tranquilamente, não tenho mais esse medo. Então são esses os exercícios, está nesse livro chamado Como Vencer Qualquer Tipo de Medo. Se eu encontrar esse livro eu coloco aqui na descrição, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, tá bem? Mas são esses exercícios. E existem vários outros tipos de medo que podem também ser vencidos assim. Com você entrando em contato com aquilo que te causa medo, sempre apoiado por alguém. No meu caso, eu fiz sozinha os exercícios, não tinha quem pudesse me ajudar, mas se você tiver alguém para conversar com você, para te tirar do foco, para te ajudar a fazer exercício, melhor ainda. Mas eu posso dizer a vocês que funciona e muito. Agora, se você realmente tem um outro tipo de medo, o medo de lugar escuro, medo de ficar em lugar fechado, medo de elevador, medo de qualquer outro tipo de medo que seja mais físico, você consegue vencer com exercícios. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos likes, pelos comentários, pelos inscritos no canal. Muito obrigada de coração. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.